Enquanto isso, eu trago aqui a informação de que o secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que o ministro Alexandre de Moraes cometeu abusos de autoridade e censura no Brasil ao justificar a aplicação da Lei Magnitsky contra ele. Nessa publicação aí no X, Marco Rubio mandou um recado, que este seja um aviso. Moraes fez prisões arbitrárias e violou os direitos humanos, disse ele. Em um comunicado, Scott Bessent disse que o ministro usa seu cargo no Supremo para produzir uma caça às bruxas no país. Secretário de Estado Marco Rubio disse que Moraes mina a liberdade de expressão no Brasil. No comunicado, ele alega que Moraes foi politicamente motivado e agiu para silenciar críticos. Bom, não só ele reagiu, não só o secretário de Comércio dos Estados Unidos, um dos ideólogos da direita norte-americana, Steve Bannon, comemorou a aplicação da Lei Magnitsky pelo governo Trump contra o ministro. Em mensagem enviada à Folha de São Paulo, Bannon disse, abre aspas, toma essa, Moraes, a punição finalmente chegou para Lúcifer, fecha aspas. Ele usou a expressão em inglês que literalmente significa o martelo finalmente caiu. Bannon é próximo da Casa Branca e tem sido um dos principais interlocutores dos bolsonaristas com o trumpismo. Ele ajudou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo a fazerem lobby por punições a Moraes e ao Brasil. O Steve Bannon disse ainda que haverá mais sanções ao Supremo, ao que ele chamou de perseguição política e ilegal a Jair Bolsonaro. Letícia, qual será a extensão dessa lei, Magnitsky? Já sabemos ou ainda não? Então, Diego, este eu acho que é o ponto-chave para toda essa discussão, porque a Carla usou uma palavra que eu achei muito interessante agora, que é a minimização dessa sanção. Para todo mundo existe uma vontade ali, aqui em Brasília, de minimizar essa história. É o que eu tenho sentido também, porque o que a gente sabe sobre Magnitsky é isso, é um negócio muito grande, é uma lei global, é um ato global. Tanto que esse é o nome dela em inglês, né? É Ato Global Magnitsky. Que aí, realmente, ela é apelidada de morte financeira da pessoa, do alvo sancionado. Porque a pessoa fica sem acesso ao sistema financeiro. Aí sai dessa esfera de, ali a conta dele, ele tem uma conta no Bank of Boston, no Citibank lá nos Estados Unidos. Não é sobre isso que a gente está falando. É uma coisa maior, a Magnitsky. Mas existe uma leitura, aqui em Brasília, inclusive, de que, não, pode ser que ela não atinja as contas dele no Brasil. Não, pode ser que ela fique restrita aos Estados Unidos. Mas ele já não tem visto para os Estados Unidos. Não é sobre isso, é uma coisa muito maior, que realmente atrapalha, se for a Magnitsky do jeito que ela é, geralmente, para acho que quase todos os alvos, ou para todos os alvos ali, é um negócio gigantesco. Que é um próximo capítulo que a gente vai ver aí. Outra coisa, este grupo, que o rosto é o Eduardo, o cérebro é o Paulo Figueiredo. Desde o começo do ano, estou falando essas histórias, esse passo a passo deles. Em março, eles já estavam falando sobre Magnitsky. Eu, inclusive, já tinha feito uma coluna dizendo que eles estavam mapeando os bens dos ministros no exterior, nos Estados Unidos e Europa. E havia uma discussão lá para qual tipo de sanção que seria possível de aplicar contra violadores de direitos humanos, que é assim que eles veem o Moraes, e um grupo que vota junto com o Moraes no Supremo, e já se falava sobre estender. Inclusive, já falaram já trouxemos isso no UOL, que não só os ministros, como também o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, que o Fábio Choro, que é um delegado da PF, que está à frente desses inquéritos que envolvem o Jair Bolsonaro, também estavam na mira da dupla. Então, é um negócio grande que está sendo desenhado há bastante tempo, não é surpresa nenhuma, e que pelo que eu tenho visto, por estar acompanhando isso tão de perto desde o começo do ano, é que tem pouco conhecimento sobre esta sanção aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas entendem o tamanho dessa confusão, o tamanho dessa lei, a extensão dela. A gente nunca viveu isso aqui no Brasil, mas eles estão há meses articulando para isso. Então, existem casos assim, de que a pessoa não saiu mais do país, porque ela ficou com medo de estar com um nome ali na lista de difusão vermelha da Interpol, porque o comunicado é uma coisa simples, mas o pensamento dessa pessoa, o comunicado é uma coisa simples, mas se eles entendem que eu sou um grande corrupto, por exemplo, por que não podem estar pedindo a minha prisão
na lista da Interpol, para a Interpol. Então, é melhor eu não sair do país. O negócio é muito complicado. Tem gente que deixou de ser sócio de empresas porque a empresa não podia mais receber dinheiro de banco. Uma outra, acho que isso vai ficar mais claro ao longo dos próximos dias, Diego. A professora Priscila Caneparo já está na linha para falar conosco. Antes, rapidinho, Raquel. Não, só queria concordar com a Letícia. Existe essa tentativa de minimizar, dizer, não, o ministro já não viaja para os Estados Unidos mesmo, ele já não tem conta lá mesmo. Não é disso que estamos falando, Pode gente. ser maior o impacto. Não, né? é um bloqueio global, é um bloqueio que extrapola as fronteiras dos Estados Unidos. Essa é uma lei que ela é utilizada contra ditadores em outros governos americanos, né? Em governos mais sérios do que o de Donald Trump. Ela é usada contra ditadores e contra graves violadores dos direitos humanos. Então, ela é um bloqueio global que significa a morte jurídica e financeira daquela pessoa no sistema global e financeiro. Então, a Letícia está absolutamente correta. Isso não é uma punição leve nem uma punição branda. E esse problema pode se agravar para Alexandre de Moraes se ele for estendido aos seus familiares, que é a informação que chegou para mim, que acho que também deve ter chegado para a Letícia, que é a ambição que eles têm. Por exemplo, se essa lei, se essa punição se estende, por exemplo, à esposa do ministro Alexandre de Moraes, que é uma advogada renomada, tem escritório, tem negócios com várias empresas, o problema se agrava enormemente para a família. Então, assim, nós estamos falando de um problema grave para o ministro, né? O nível de punição entre aspas, né? Porque não que o ministro tenha feito algo que merecesse ser punido, que os bolsonaristas alcançaram para Alexandre de Moraes dentro do governo Donald Trump é alto. E existe essa expectativa entre eles que isso chegue para os familiares de Alexandre de Moraes, que isso chegue para Flávio Dino, que isso chegue para Luiz Roberto Barroso. Então, é uma pressão muito grande que eles estão colocando no Supremo Tribunal Federal, na pessoa física, para tentar influenciar o julgamento de Jair Bolsonaro. E é por isso que dentro do governo brasileiro, eu mais cedo conversava com Lindenberg Farias, o líder do PT na Câmara, e a gente já viu aí posicionamento de Gleisi Hoffmann, de Lindenberg, isso está sendo visto como um atentado à soberania do Brasil e ao judiciário brasileiro. E é por isso que existe um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, porque isso está sendo visto como uma forma de se tolher a maneira com que eles vão julgar. Não estou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes vai julgar diferente o inquérito de Jair Bolsonaro por causa disso. Acredito que isso não vai acontecer, mas é uma sanção muito intensa que ele está sofrendo.